rua, estamos proclamando que Cristo salva, cura e tem uma vida nova para os que estão perdidos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Pois em Deus firmado estou, vou me manter de pé. Estou firmado em Deus, estou seguro em Deus, estou guardado em Deus, eu sinto Ele dentro. A editora Bereia apresenta Protopentecoste, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Este livro revelador fala da atuação poderosa do Espírito Santo antes mesmo do dia de Pentecostes de Atos 2, revelando manifestações espirituais surpreendentes no Antigo Testamento. Através dessa obra, o evangelista Alessandro Barreto faz uma jornada que revela como o Espírito Santo esteve presente na história de Israel, realizando uma abordagem comparativa entre o Antigo e o Novo Testamento. É um convite irresistível para teólogos, estudiosos e apaixonados pela palavra que buscam mergulhar em uma compreensão mais profunda da fé cristã. Mais um grande lançamento. Livraria Bereia. Palavras que marcam. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Olá, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, cheio da graça de Deus. Café com Deus para você. Lamentações 3:26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aguardar a salvação de Deus é aguardar a providência divina. Em qualquer aspecto da vida, temos sempre um momento de espera. Esperar por Deus é coisa fácil? Não é. Se você ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, o livro que leva o seu próprio nome, e o livro de Lamentações, já está falando, Lamentações de Jeremias. Era um profeta chorão, ele chorou muito e ele aguardou uma providência de Deus para a sua terra, para a sua nação. Ele diz no capítulo 3, ele começa dizendo: eu fui o homem que vi a aflição causada pela vara do furor de Deus. E ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. E esse capítulo 3, Jeremias começa a dizer da sua dor, do seu cansaço, da sua espera. E ele chegou a um determinado momento que ele viu que há momentos que temos que parar, que silenciar e esperar Deus agir.
E ele diz que começa a falar com Deus e a dizer a Deus que até os seus dentes, quando diz o verso 16, quebrou os meus dentes nas pedras, cobriu-me de cinza, já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. E aí ele parou, é no silêncio, é num momento de solidão que devemos refletir. E o profeta diz, no verso 18 do capítulo 3, então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Será que você não passa por esses momentos? Ou você já passou por esses momentos? Vez por outra, passamos por momentos assim. A força se esvai, você fica sem esperança e diz, o que é que eu vou fazer? O verso 19, ele diz, lembra-te da minha aflição. Ele começa a falar com Deus e a dizer, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Nos reportamos no Salmos 42, quando Davi dizia, quando eu me lembro disto, eu começo a derramar as minhas lágrimas e elas me servem de mantimento de dia e de noite. E ainda assim, alguns me apontam e perguntam, onde está o meu Deus? Será que o silêncio serve? Será que o silêncio ajuda? E aí nós vemos que ele começa a refletir. Ele diz, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas aí, no seu solilóquio, no seu momento de solidão, é quando refletimos, é quando pensamos, e mormente é peculiar fazermos silêncio. E o homem de Deus diz, não, eu estou trazendo muito à memória momentos de dores, de aflições, de desespero, que venha à minha memória algo que me traga esperança. No silêncio, nós vamos refletindo e Deus vai agindo. Ele disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E quando ele reflete, diz, como eu estou, nesta minha solidão, neste meu silêncio, será que Deus vai se lembrar de mim? E se eu quero que venha à minha memória as coisas que me trazem esperança. E aí ele começa já a dizer, no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lá atrás ele dizia, você quebrou meus dentes, você me arrasou, eu estou despedaçado. No silêncio, Deus age, até na nossa mente. E ele disse, eu quero trazer agora à minha memória as coisas que me trazem esperança. E quando ele começou a trazer à sua memória o que trazia esperança, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E no seu momento de silêncio, ele começa a dizer, renovam-se cada manhã a sua fidelidade, a sua misericórdia, e grande é a sua fidelidade. Aí ele já muda. O seu silêncio já começa, e a sua tristeza já começa a mudar. E aí ele diz, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aí ele coloca, o Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o
buscam. Aí ele fecha dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor. É isso. Em silêncio. Deus vai chegar, Deus vai livrar, Deus vai guardar. Mas é salutar momentos de silêncio. No teu silêncio, Deus vai agir. Alguém cantando diz que quando ele está em silêncio, não é porque desprezou, não é porque ele esqueceu, é porque ele está trabalhando. E o teu silêncio também é um momento para ele se revelar. Por isso o homem de Deus disse: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a providência, a salvação do Senhor. Toma este café, não se desespere, dê um time, fica em silêncio e Deus vai agir. Toma este café e tenha um dia abençoado na companhia de Jesus, que entende até o nosso silêncio. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que sua bondade, sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, eu sou falho e imperfeito e às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer, e por mais que me esforce, muitas vezes não consigo nem obedecer. Eu disse a Ele com sinceridade: abra mão de mim. Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chega ao fim, eu tenho a solução, eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você, e eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar um sal, vou te renovar, depois vou te encher, e através da tua vida eu vou fazer milagres. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome, mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Eu te amo, te amo.
amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Enquanto você pensa em parar, eu te levanto. E se um dia você vier a fracassar, eu te renovo. Eu sou teu amigo, o teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou teu Senhor. Eu cuido de você, eu velo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu quem te guarda, eu sou a lei que te protege. Eu sou teu Deus, eu sou teu amigo, o teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou teu Senhor. Descansa e espera, pois na tua vida eu sou Senhor. Ela vem de Ramá adorar em Siló, e quando chega aqui fica chorando. Eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar, vou tentar escutar o que ele deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Ei, mulher, por quanto tempo estás embriagada? Da tua boca não ouço palavras, ficas chorando e só sussurrando. Meu Senhor,
você adorando, Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais, o céu está entrando em ação. Ore mais, jejue mais, se quebrante mais, o céu está entrando em ação. Desça mais, lute mais, se derrame mais, o céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver, pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. É alguém criticando e você orando, é alguém provocando e você orando, é alguém desprezando e você orando, é alguém te acusando e você orando, é Deus te defendendo e você cantando, Deus te justificando e você adorando, Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais, o céu está entrando em ação. Ore, rogue, se quebrante mais, o céu está entrando em ação. Peça, lute, se derrame mais, o céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver, pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. Vai gerar, vai crescer, vai viver, pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. O céu está em ação. Pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, bom dia, bem-vindos à paz do Senhor. Estamos começando aqui pela Rede Brasil mais um culto doméstico para abençoar o seu dia, abençoar a sua família, abençoar o seu ambiente de trabalho. E desde já agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua família e em nome do pastor agradecer a forma carinhosa como você nos recebe todos os dias na sua casa, no seu trabalho, todas as manhãs, para juntos adorarmos a Deus neste momento de devoção e adoração que é o culto doméstico para abençoar a sua vida, amém? Então vamos juntos adorar a Deus, teremos louvores, a palavra de Deus, gotas de orvalho, tudo isso para o seu elevo espiritual. Compartilhe aí Rede Brasil no YouTube, mande o link da Rede Brasil para pessoas de perto e de longe e você também pode participar no terceiro bloco ligando 37979521 e participar e interagir conosco aqui no quadro Gotas de Orvalho, amém? Nesta manhã também a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Deus continue abençoando o nosso pastor, que tem investido nos meios de comunicação para ser possível chegar até você a palavra de Deus 24 horas. E aí está a Rede Brasil há 25 anos proclamando que Jesus é a cura para o mundo. Saudações também à sua muito digna esposa, a irmã Judite Alves. Uma saudação ao pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da Igreja da Convenção, e sua esposa, a irmã Saronita. Esta saudação em nome do pastor é extensiva a todos os pastores que acompanham a diretoria, a mesa da convenção, a toda a igreja do Senhor no estado de Pernambuco, a você, meu querido irmão, minha querida irmã de outra denominação, a você que não é evangélico, a você no sul, no sudeste, norte, nordeste, em todo o Brasil, aonde você estiver, na Ásia, na Europa, vamos juntos, vamos adorar. Começou o culto doméstico. Evangelista Osiel, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Vamos adorar. Vamos juntos. Glória a Deus. Paz do Senhor, nossos queridos e amados irmãos. Que bom mais um dia, mais um momento de estarmos juntos para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Como sempre, queremos enviar saudações aos nossos queridos e amados irmãos que estão ali na área 54, R5 Ibura. Deus abençoe mais e mais nossos queridos e amados irmãos que estão sempre ali em diversas congregações, louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. Quero enviar saudações aos presbíteros, diáconos,
auxiliares, dirigentes de campanha evangelizadora, dirigentes de união de adolescentes. Queremos enviar saudações para os irmãos que fazem o PROAT. Inclusive, quero enviar saudações para Samuel, né? Samuel é especial, mas canta ali no PROAT da UR5. Samuel fica muito alegre quando a gente envia saudação para ele, não é? Samuel, Pai do Senhor, Deus abençoe. Muito bem, queremos também enviar saudações à nossa irmã Edneuza, à nossa irmã Adna, à nossa irmã Milka. Deus abençoe as nossas amadas irmãs. Deus continue ajudando, dando força, graça para continuar nesta jornada. Amém? Servindo a Deus de corpo, alma e espírito. E queremos avisar os irmãos também que hoje à noite, se assim Deus permitir, estaremos ali no culto de doutrina na UR5. Estamos juntos ali para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Você é o nosso convidado especial, esteja ali presente para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida e Deus tem uma palavra para você. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Como acontece todas as sextas-feiras, nosso pastor sempre escala aqui um ministro, um obreiro e família para cultuar com a gente. Hoje estamos tendo uma grata satisfação de receber aqui nos estúdios o evangelista Alexandre Luiz, ele que coopera com o pastor coordenando a área 28 ali, bairro Águazinha, Olinda. E juntamente com ele e a sua família, vamos já recebê-lo, o evangelista Alexandre Luiz. Bom dia, bem-vindo, Paz do Senhor. Pai do Senhor, pastores, ministros, servos de Deus, queremos agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento, essa oportunidade em estar aqui. Também ao nosso pastor presidente, o Oresson Rosa Scala, em poder participar aqui. Para nós é um motivo de satisfação, de muita alegria. Quero já enviar saudações a todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rede Brasil de Comunicação. Forte abraço, saudações aos nossos irmãos ali na área 28, em Águazinha, a todos os obreiros, servos de Deus, a igreja de forma geral, também aos nossos irmãos ali na filial em Bonito, onde somos oriundos, né? Os irmãos conhecem bem a história. Então, queremos também enviar saudação a você de perto, você de longe, familiares, a todos. É um prazer estar aqui compartilhando desse momento tão importante nessa manhã. Amém. Bem-vindo também a esposa do evangelista Alexandre Luiz, a nossa irmã Shirley de Cássia, a paz do Senhor. Paz do Senhor aos pastores que estão aqui, a paz do Senhor a você que está a nos escutar nesta manhã. Estou feliz pela oportunidade de estar aqui, agradecendo ao nosso Deus, primeiramente, ao nosso pastor presidente, toda a equipe aqui da Rede Brasil, que é uma bênção, esses programas, né? E aproveitando a oportunidade, quero enviar saudação a toda a minha família lá em Bonito, a família do meu esposo, que é a minha família, e também a área 28 aqui em Águazinha, né, Olinda, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, toda a direção do ciclo de oração, todas as irmãs que completam o ciclo de oração, né, as crianças, mocidade, jovem, os obreiros, toda a igreja do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês. Com certeza vai ser uma honra estar aqui participando deste culto doméstico nesta manhã. Amém. Bem-vindo também ao Davi Luiz, Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Gostaria de enviar uma saudação para todos os telespectadores, a toda a minha família, e desde já quero agradecer primeiramente a Deus e ao pastor presidente por esta oportunidade. Amém. Amém. Que bênção, né? Vamos louvar a Deus, convidar você que está em casa, você que está no trabalho, vamos louvar 57 da harpa cristã. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar. Sobre as almas sequiosas, quer tua bênção derramar. Manda as ricas chuvas da tua bênção, Salvador. Imploramos, esperamos, vivifica-nos, Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações. Na tua grande e rica graça, ouve as nossas petições. Manda ricas chuvas da tua bênção, Salvador. Imploramos, esperamos, vivifica
a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor. Enche-nos de santo zelo, de coragem e fervor. Manda, manda ricas chuvas da tua bênção, Salvador. Imploramos, esperamos, vivifica-nos, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o próximo? 58. Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, eles buscam estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Já temos louvado ao Senhor com 2 belos hinos da harpa cristã e agora convidamos você para junto lermos a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra que nos admoesta, nos orienta. É a palavra que alimenta a nossa alma. Então quero convidar você que está em casa, abra sua Bíblia conosco. Você que está noutra atividade pode acompanhar o texto bíblico aí na tela da sua TV, do seu smartphone. E convidamos para a leitura a nossa irmã Shirley de Cássia. Amém, pastor. Eu quero convidar você aí em casa para abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 1 ao 9, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos neste momento estar orando, agradecendo ao nosso Deus pela leitura desta palavra santa. Pai que estás no céu,
No nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui lendo a tua palavra. Que o Senhor possa, nesse momento, estar falando conosco, aplicando essa palavra aos corações que estão aí do outro lado ouvindo. Nós te agradecemos, Jesus, pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, pela Rede Brasil de Comunicação. Senhor, te apresentamos esse trabalho, que o Senhor venha se fazer presente e continuar presente em nossas vidas, que nós possamos se sentir neste momento abraçados pela tua presença. Te apresentamos o nosso lar, a nossa família, a família de cada um que aqui se encontra e daqueles que estão a nos escutar. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar a Deus com o evangelista Osiel e a família presente conosco. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ter fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que está terra. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não toco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Me adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, que bênção, que maravilha, né? Esta manhã o Senhor está lhe visitando através dos louvores. E uma das mensagens desses louvores é: o Senhor está cuidando de mim, está cuidando de ti, está cuidando de nós. Então creia, ligue 37979521. Daqui a pouquinho a gente volta com a palavra de Deus para o seu coração. Vamos louvar a Deus.
te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que isso até. Rede Brasil, comunicando Jesus, comunicando a verdade. Não se trata de números, é sobre incontáveis vidas impactadas por todo o Pernambuco e sendo alcançadas por Cristo. Em cada cidade, bairro, rua, estamos proclamando que Cristo salva, cura e tem uma vida nova para os que estão perdidos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Pois em Deus firmado estou, vou me manter de pé. Estou firmado em Deus, estou seguro em Deus, estou guardado em Deus, eu sinto Ele dentro. A editora Bereia apresenta Protopentecoste, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Este livro revelador fala da atuação poderosa do Espírito Santo antes mesmo do dia de Pentecostes de Atos 2, revelando manifestações espirituais surpreendentes no Antigo Testamento. Através dessa obra, o evangelista Alessandro Barreto faz uma jornada que revela como o Espírito Santo esteve presente na história de Israel, realizando uma abordagem comparativa entre o Antigo e o Novo Testamento. É um convite irresistível para teólogos, estudiosos e apaixonados pela palavra que buscam mergulhar em uma compreensão mais profunda da fé cristã. Mais um grande lançamento. Livraria Bereia. Palavras que marcam. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Você acredita que Jesus ressuscitou? Há provas concretas de que esse milagre realmente aconteceu? Junte-se a nós nesta descoberta, questionando e buscando respostas com base bíblica e histórica. O livro Pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus, Ele está conosco nesta manhã. Queremos enviar saudações aos queridos irmãos aí na área 34, Jardim Piedade. Deus abençoe a todos os irmãos, presbíteros, obreiros em geral, dirigentes de círculo de oração, dirigentes de campanhas evangelizadoras, a todas as jovens,
aos irmãos que trabalham, que fazem parte aí da equipe de casais, né? Equipe da família, que todos os meses tem aquele culto especial. Deus abençoe. Presbítero Carlos Elias, esposa, Diácono Gleito, sua esposa também, Presbítero Nivaldo, esposa, e os irmãos que cooperam também aí. Abraço a todos. Também uma saudação aos missionários na Argentina, em África, Portugal, também na República do Peru, ainda os irmãos, o missionário em Moçambique e Guiné-Bissau, e também no Reino Unido. Deus abençoe a todos os servos de Deus e a toda a igreja no campo missionário. Saudações em nome do nosso pastor. Queridos, a Rede Brasil tem sido esse canal de bênçãos e você pode ser um participante ativo enviando voluntariamente a sua oferta, a sua contribuição para abençoar ainda mais esse lindo trabalho que a Assembleia de Deus realiza através da Rede Brasil de Comunicação. Aí na sua tela vai aparecer os meios pelos quais você pode estar contribuindo. Você pode enviar um depósito na Caixa Econômica Federal, Bradesco ou Banco do Brasil, ou se preferir, uma oferta via Pix. A chave do Pix da igreja é 10-632-404-1000 ao contrário 51. Contribua com alegria e Deus lhe recompensará poderosamente. Amém? Vamos louvar contribuindo e cantando mais uma linda melodia juntos, adorando a Deus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus, aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, olhando por as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode te ajudar,
Deus, que maravilha, né? Deus é fiel nos seus planos e os seus planos na nossa vida, na sua vida, está de pé. Queridos, vamos ao momento especial do nosso culto, que é o momento da Palavra de Deus, escalado pelo pastor para nos trazer uma reflexão bíblica nesta manhã, o evangelista Alexandre Luiz. Amém, ministro. Quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor, você que está nos acompanhando. E nesta manhã queremos trazer uma breve reflexão para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, ou melhor, João, capítulo de número 9, texto bem conhecido, que tem como título A Cura do Cego de Nascença. E eu gostaria de ler alguns versículos para essa reflexão. Nos diz a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode ir trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém. Queridos irmãos, esses dias eu tenho meditado nesse texto, tive a oportunidade de trazer uma reflexão em uma outra ocasião, em um determinado lugar, e é um texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias, e de uma forma prática quero trazer uma reflexão para nós nesta manhã. A Bíblia nos mostra uma situação de um homem que estava, posso dizer, enfrentando uma calamidade em sua vida, momentos, não sei dizer o quanto tempo, mas vinha enfrentando diversas situações que o texto vai declarar para nós aqui. Mas a palavra nos mostra inicialmente que Jesus ia passando. Jesus sempre caminhava muito durante o dia com os seus discípulos. Estima-se que uma grande multidão sempre estava em volta do nosso mestre. Alguns chegam a citar que eram entre 12 e 15 mil pessoas que estavam sempre acompanhando Jesus. Naquele dia, Jesus vai estar passando em um determinado lugar e ele percebe que tem ali um homem que está provavelmente, pelo contexto do que a Bíblia nos mostra, próximo a uma sinagoga. E este homem, ele era portador de uma deficiência. Deficiência essa, diz a Bíblia, que ele era cego de nascença. Logo, quando Jesus vai passando, os discípulos fazem uma indagação, uma pergunta, e dizem quem pecou, ele, aquele que era cego, ou seus pais, para que ele nascesse assim. Aqui eu já começo a perceber que o Senhor Jesus, ele vai ficar em silêncio, observando aquela situação, e agora ele vai ver o que está no coração dos discípulos e daqueles que estão em sua volta, quando eles fazem esse tipo de indagação. Este cego, ele já tinha alguns problemas, além desse que vai ser citado. Qual o primeiro problema podemos destacar deste cego? Ele era cego de nascença. Provavelmente uma doença congênita ou uma má formação fez com que ele nascesse desta maneira. Então era um problema nascer com esta deficiência. Segundo, o texto diz que ele estava mendigando. Logo, cego, mendigando. Até aí, parece que no contexto do Novo Testamento era comum os cegos estarem mendigando. Mas aqui entra mais uma outra preocupação. É que no capítulo 9, a Bíblia diz que ele tinha pai e ele tinha mãe. Então, se ele tinha pai e tinha mãe, o que esse cego estava à porta de uma sinagoga, ou próximo a uma sinagoga, pedindo esmola?
Posso destacar uma outra característica aqui, difícil na vida desse cego, é que, além de ser cego de nascença, além de ser um mendigo, ele era alguém que estava desamparado pela família, pois enquanto ele estava mendigando, seu pai e sua mãe, no contexto aqui, ou no texto adiante, vai aparecer quando vão indagar ele, verdadeiramente esse teu filho, esse filho de vocês era cego? Então ele tinha pai, tinha mãe, mas a família tinha o desamparado. E o quarto ponto de problema na vida deste cego é que ele também estava sendo subjugado, ele estava debaixo de um jugo pesado. Que jugo era esse? Por onde este cego passava, todos tinham esse mesmo conceito, porque provavelmente era o pensamento daqueles que ali estavam. Quem nasceu assim está debaixo de uma maldição, está debaixo de um jugo, está debaixo de um peso que foi colocado sobre ele, uma responsabilidade que talvez não fosse nem dele. Esse é um pensamento daqueles dias, sabemos que assim não é bem assim, mas Jesus vai dizer, na verdade, por que aquele cego nasceu naquela situação. E entendemos pela Bíblia Sagrada que o motivo pelo qual esse cego nasce nessa natureza ou desta forma é o que o próprio Jesus disse, era para que a glória de Deus fosse manifestada na vida daquele que ali estava. A Bíblia nos mostra em outros textos, até no próprio Antigo Testamento, no livro de Isaías, diz que quando o Messias viesse, esse Messias iria abrir os olhos dos cegos, iria fazer com que aqueles que eram surdos viessem a ouvir, e Jesus se manifesta como o Messias. E como Messias, ele estava ali operando aquele grande, eu iria operar aquele grande milagre na vida daquele cego naquele dia. Mas o mais interessante, quero chamar sua atenção, é que Jesus quando passa, eu fiz citação disso esses dias em um lugar, Jesus quando passa, Jesus não coloca a deficiência na frente do homem. O texto do capítulo 9, versículo 1 diz que Jesus passou e viu um homem que era cego de nascença. Jesus não colocou a deficiência, o problema dele na frente. Jesus primeiro viu que ele era um homem, que ele era uma pessoa. E como pessoa era portador dessa deficiência. Às vezes é comum alguém olhar primeiro o defeito, o problema, a falha de alguém. E se esquecendo que ali existe uma pessoa, existe um ser humano, existe um homem que está ali. Existe a visão humana e existe a visão de Jesus. A visão humana talvez olhe para os defeitos, mas o Senhor Jesus, quando passa, primeiro ele vê a pessoa, ele vê o homem, ele vê o ser humano. E essas demais necessidades, Jesus se encarregará de trabalhar, de moldar, de fazer algo diferenciado, algo novo na vida daquele que está precisando. Logo, mais adiante acontece algo aqui no texto que muito me chama a atenção. Jesus vai passando. Quando ele vê aquele homem, responde à pergunta dos discípulos que ali estão, mas Jesus faz algo que para aquele cego talvez fosse algo que ele estava em comum acontecer. Podemos perceber, segundo a Bíblia Sagrada, que o ato de cuspir no chão, como podemos ver em diversos textos, a Bíblia faz diversas citações acerca desta questão. Por exemplo, quando alguém passava e cuspia próximo a alguém, era um sinônimo, vamos dizer assim, de jugo. Podemos ver, por exemplo, em Números capítulo 12, Deus repreende Arão e Miriam e diz ao próprio Moisés que se porventura Miriam tivesse cuspido no seu pai, ela iria pagar o preço. Então assim, ela ficou leprosa como um jugo por aquilo ali. É uma citação do texto. Podemos observar em Marcos também, que Jesus quando vai passando na via dolorosa, à medida que Jesus vai passando, o texto é bem claro em dizer que as pessoas cuspiam. Em Marcos 14, versículo 65, as pessoas cuspiam quando Jesus passavam. Quando Isaías vai falar sobre o servo sofredor, no capítulo 50, versículo 6 do seu livro, do profeta messiânico Isaías, a Bíblia nos diz que
o próprio Messias, alguns virariam as costas para ele e cuspiriam quando ele passasse. Então, cuspir era um ato de desprezo, de repúdio, de alguém que, representando alguém que estava fora da linhagem. Acontecia isso entre judeus e samaritanos, entre judeus e gentios. Quando alguém cuspia no chão, era como se estivesse desprezando, levando com desdém aquela pessoa. Então preste bem atenção, agora Jesus se aproxima do cego e Jesus faz o que todo mundo era comum fazer diante de uma pessoa que estava subjugada. Talvez aquele cego, claro, ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo. E quando ele escuta, talvez com um barulho, porque aqueles que têm algumas deficiências, outras são aguçadas, talvez a audição aguçada daquele cego ouviu quando Jesus se aproximou, suas pisadas, e Jesus agora com um barulho da sua boca, ele cospe no chão. E eu imagino o cego pensando e dizendo: estou decepcionado. Eu pensei que o que eu ouvi de Jesus seria uma forma diferente, mas Jesus está fazendo como todo mundo fez comigo durante toda a minha vida. Só que Jesus, ele não é como a maioria. Jesus não é como os demais. Jesus cospe no chão e o cego talvez diz: ele é só mais um. Mas Jesus se abaixa e com aquele cuspe que está no chão, Jesus faz o lodo. E a Bíblia diz que ele agora pega aquele lodo, aquela, eu posso usar a expressão, como uma lama, e agora pega aquilo ali e coloca nos olhos do cego. Alguns estudiosos chegam a dizer que não existia, ali era só, vamos dizer assim, o globo, um lugar, mas não tinha olho, não tinha nada disso. É o que alguns chegam a declarar, não estou afirmando. Mas Jesus coloca ali aquele barro, aquela saliva misturada com terra. E agora diz a ele que vá se lavar. E quando ele se lava, diz a Bíblia que ele volta enxergando. Aqui eu posso destacar para nós, para trazer uma conclusão, e para você que está aí meditando nessa reflexão, nesta manhã deste dia. Jesus é especialista em transformar maldição em bênção. Enquanto muitos estavam dizendo: Jesus está cuspindo no chão, ou o cego talvez pensando: ele é só mais um. Jesus pega aquilo que por toda a vida representou um jugo pesado e agora faz um lodo e transforma aquilo ali em uma bênção, em uma cura, em uma restauração para a vida daquele cego. Quando Jesus faz esse ato, ele está revelando algumas coisas. Por exemplo, era dia de sábado, e como Jesus está fazendo o lodo ali no chão, o cuspe, a saliva com o barro, é o trabalho do oleiro, segundo o que está escrito no livro de Levítico. Havia uma proibição do oleiro trabalhar naquele dia, porque era sábado. Mas Jesus, como maior que o sábado, ele está dizendo: eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que qualquer dia da semana, do que data, do que mês, do que calendário, e eu sou maior do que o sábado. Eu trabalho no sábado. Como oleiro, ele estava também trazendo uma representação para aquele homem, dizendo: eu sou o oleiro, e como oleiro eu posso trabalhar na vida do barro. Jesus também estava dizendo ali: eu sou criador, porque assim como Deus, lá no início, pôs as mãos no barro e do barro trouxe origem ao ser humano, ele está dizendo àquele cego: eu sou o Criador de todas as coisas. Então, a você que está nos escutando através desse veículo de comunicação, o Senhor Jesus, ele usa as circunstâncias muitas vezes para nos beneficiar, para trazer uma bênção para a nossa vida. Quando tudo está travado, quando tudo está dando errado e que pensamos até que a circunstância está indicando ali que tudo acabou, Jesus vai dentro da circunstância e revela que ele é oleiro, que ele trabalha, que ele é maior do que todas as coisas, que ele é criador, que ele transforma, que ele é aquele que muda a vida e muda qualquer situação. Também percebemos nesse texto, e eu quero concluir a minha fala nesta manhã,
dizendo a você que Jesus trabalha na vida de cada um de uma forma diferenciada. Jesus não curou apenas esse cego, Jesus curou diversos. O evangelista João diz que se todos os milagres que Jesus realizou estivessem contidos nesse livro, nós não poderíamos com o peso dele. Jesus trabalha de formas diferentes. A Bíblia nos diz, por exemplo, que Jesus está passando em um determinado lugar e ali tem 2 cegos de nascença. Está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 27. E Jesus chama aqueles 2 cegos, toca nos olhos deles e eles começam a enxergar imediatamente. A mesma Bíblia diz que um dia, Marcos cita isso, capítulo 8, versículo 22, Jesus vai passando por Jericó e ali tem um cego à beira do caminho que mendigava, chamado de Bartimeu. E depois da história que todos já conhecem, Jesus, com o poder da palavra, quando diz a ele: o que queres que eu te faça? Ele diz que eu tenha vista novamente. E Jesus ordena, e com a voz, aquele homem agora volta novamente a enxergar. Em Marcos 8 e 22, se não me foge a memória, a Bíblia diz, no caso Marcos 10 é Bartimeu, mas Marcos 8 diz que Jesus se encontra com o cego e o chama, e cuspindo nos seus olhos, ele volta a enxergar. Veja como todos são cegos, mas Jesus trabalha de forma diferente. A Bartimeu ele cura com o poder da sua voz. Aqueles 2 cegos, ele cura quando toca nos seus olhos. Ao outro cego, Jesus cospe nos seus olhos e ele volta a enxergar. Já este cego de nascença, Jesus pega o lodo, coloca nos olhos e ele volta a enxergar. Para cada pessoa, há uma forma diferenciada do Senhor Jesus trabalhar. Às vezes, o problema é o mesmo, mas a forma que o mestre trabalha, ele trabalha de uma forma diferenciada na vida de cada um ser humano. Talvez o seu problema seja semelhante a um de uma outra pessoa. Isso não quer dizer que o Senhor vai resolver o seu problema da maneira que resolveu o de A, de B, de C, de qualquer um outro. Ele tem as suas formas de trabalhar. Ele é o oleiro, ele é o criador. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. E eu quero te dizer, nesta manhã, o Senhor Jesus, ele pode ir ao seu encontro nesse momento e trabalhar, agir, fazer de uma forma diferente, como não aconteceu em outro. Eu posso até lhe afirmar nessa manhã, porque eu sinto graça de Deus para te dizer, na tua vida vai ser diferente das demais. A forma que Deus vai fazer será de uma forma diferenciada para a honra e glória do nome de Jesus. Ele vai trabalhar em teu viver a partir deste dia. Eu quero orar por você que está nos acompanhando nesse momento e creia que hoje haverá um reviravolta em tua vida, porque a tua vez chegou, Jesus está passando. Querido Deus, nesta manhã, aqui estamos, ó Deus, em tua presença. Eu te louvo, Senhor, te exalto, te glorifico por esse momento, por essa oportunidade de ser boca de Deus, de ser um instrumento teu, Senhor, para trazer esta palavra àqueles que estão ouvindo. Deus fiel, aplica essas palavras no coração daqueles que estão acompanhando. Confirma, Senhor, e que nesta manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, uma manhã de restauração em lares, em família, pois cremos, Senhor, que Tu és aquele que está entronizado em nosso meio. Nós te pedimos, Pai, uma bênção especial sobre todos, em o nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Chegou a noite, mas a alegria ela vem dentro.
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, o choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus, que bênção, que maravilha. Tenho certeza que Deus, Ele falou de forma maravilhosa ao seu coração, através da mensagem, usando o seu servo para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de que Deus é o mesmo, que não muda, que Ele opera, amém? Então creia, confie, bote a sua fé em prática e daqui a pouquinho a gente volta com gotas de orvalho para o seu coração. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça. Rede Brasil, comunicando Jesus, comunicando a verdade. Não se trata de números, é sobre incontáveis vidas impactadas por todo o Pernambuco e sendo alcançadas por Cristo. Em cada cidade, bairro, rua, estamos proclamando que Cristo salva, cura e tem uma vida nova para os que estão perdidos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A editora Bereia apresenta Protopentecoste, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Este livro revelador fala da atuação poderosa do Espírito Santo antes mesmo do dia de Pentecostes de Atos 2, revelando manifestações espirituais surpreendentes no Antigo Testamento. Através dessa obra, o evangelista Alessandro Barreto faz uma jornada que revela como o Espírito Santo esteve presente na história de Israel, realizando uma abordagem comparativa entre o Antigo e o Novo Testamento. É um convite irresistível para teólogos, estudiosos e apaixonados pela palavra que buscam mergulhar em uma compreensão mais profunda da fé cristã. Mais um grande lançamento. Livraria Bereia. Palavras que marcam.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Você acredita que Jesus ressuscitou? Há provas concretas de que esse milagre realmente aconteceu? Junte-se a nós nesta descoberta, questionando e buscando respostas com base bíblica e histórica. O livro A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake, do evangelista Marcelo Teles, vai gerar debates e reflexões profundas acerca desse tema. Viaje no tempo e explore as fontes históricas que confirmam os eventos cruciais da vida de Jesus. Compre já a sua edição na Livraria Bereia, em frente ao Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus. Vamos à nossa gota de orvalho para o seu coração. Muito bem, estamos com a irmã Marilene Félix em Nova Descoberta. Pai do Senhor, irmã Marilene. Pai do Senhor. Amém, minha irmã. Pode deixar sua saudação. Quero uma oração. Sim. Para que Deus me cure. Certo, meu irmão. Vamos estar orando. Muito bem, nós vamos estar orando daqui a pouquinho e agora a gota de orvalho para a senhora e família com o evangelista Osiel Silva. Amém. Pai do Senhor, irmã Marilene, Deus abençoe mais e mais, minha irmã, a senhora, toda a sua casa, toda a sua família. E queremos deixar uma gota de orvalho da palavra de Deus que está escrito no livro dos Salmos. Salmos de número 124. O verso de número 6 em diante, que diz assim: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, minha irmã? Então, fique certa de que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus tem para nos dar. Seja em todas as áreas da vida, seja em questões financeiras, seja na questão de família, seja na questão de saúde, Deus sempre tem algo para nós. Amém? Então, fique certa de que o Senhor lhe dará força, lhe dará saúde, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Estamos com o irmão Marcelo Barbosa lá no Curado. Irmão Marcelo, bem-vindo, bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Evangelista Azarias. Estou sempre assistindo aí, viu, o culto doméstico. Glória a Deus. Porque esse culto doméstico é uma bênção nos nossos lares. Glória a Deus. Pastor Azarias, eu deixo minha saudação para todos vocês aí do culto doméstico, para o senhor, para o irmão Zé Silva. Obrigado. E para o irmão que pregou a palavra hoje, para o outro irmão também aí. Certo? E de antemão eu peço que o Senhor ore por mim. Pois não, meu irmão. Para Deus abrir as portas em nome de Jesus.
Amém, irmão Marcelo. Vamos estar orando daqui a pouquinho. Agora a gota de orvalho para o senhor e família com o evangelista Alexandre Luiz. Pai do Senhor, irmão Marcelo, tudo bem, meu irmão? Para a sua meditação, meu irmão, nesta manhã, quero ler para o Senhor Josué, capítulo de número 1, versículo 5. É um texto que muito fala ao meu coração e creio que vai direto ao seu coração também nesta manhã. Nos diz a palavra de Deus: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Estamos com a irmã Erilane Pereira, lá na cidade em Paulista. Pai do Senhor, irmã Erilane. Paz do Senhor, meu irmão, para todos os irmãos que estão aí. Amém, minha irmã. Eu amo esse programa. Aliás, eu Glória amo a esse Deus. canal. Eu vou pedir oração Pois não. por mim, Certo. pela minha netinha que está dodói, Pois pela não, minha meu irmão. filha. Certo. E os irmãos orem por mim, por causa desses 3 aparelhos que tem aqui no coração. Tem Pois momento não, que meu irmão. incomoda, viu? Eu sei que não é fácil, não. Tem momento que incomoda. Pois e não. hoje é ciclo de oração, não sabe, irmão? Uhum. Aqui da rua Somaia. Sim. Mas eu não estou com condição de ir. Pois não, meu irmão. Mas eu fico acompanhando a rede Brasil. Boas Novas. Muito né? bem. Aí eu assisto todos os programas, viu, irmão? Amém, Marilane. Deus te abençoe, E viu? continue orando por mim, Vamos porque orar. a minha pressão tem baixado, tem alteado. E eu creio que Deus não vai me dar mais derrame, que eu já tive 3, já tive derrame cerebral, já tive Pois não. câncer. E isso fica para as pessoas escutar e saber que Deus é Deus, que Deus cura. É verdade. Deus é lindo, Deus é poderoso e é maravilhoso. Amém, Marilene. Vamos estar orando daqui a pouquinho, viu? Deus continue lhe abençoando. E agora a gota de orvalho para a senhora com a irmã Shirley de Cássia. A paz do Senhor, minha amada. Um bom dia para a senhora. Eu quero ler aqui para a sua meditação, no Salmo 30, o versículo 5, somente a parte B, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Estamos com o irmão Isaac de Sena, lá na cidade em Escada, Pernambuco. Pastor irmão Isaac. Pai do Senhor, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Peço uma saudação para mim, para minha família. Sim. E para minha filha que mora lá em Portugal, ali em Lagoas. Certo. E para todo o povo aqui de Escada. Certo. E para nossa festividade, agora no dia 13, 9 anos de Proate. Amém. Louvando e agradecendo ao nome do Senhor. E para todos os escadenses aqui, em nome de Jesus, Apolo 5, Certo. Jaguaribe, Mangueira, Alto Sacrifício. Muito bem, irmão Isaac. Croata aqui de Escada. Tá bem. Deus te abençoe. Abraço ao senhor, família, todos os irmãos aí em Escada, ao pastor Emanuel Anísio e todos os irmãos. E agora a gota de orvalho com Davi Luiz. Pai do Senhor, irmão Isaac, gostaria de deixar para a meditação do Senhor alguns versículos que se encontram no livro de Salmos, 121, versos 5 e 7. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com Lucilene Araújo, lá no bairro do Ibura. Pode ser, irmã Lucilene. Boa tarde. Pode falar, irmã Lucilene. Estamos lhe ouvindo. Eu queria pedir uma gota do ovário pelo Sim. meu irmão que entrou agora na sala de cirurgia. Pois não. Qual é o nome dele, minha irmã? Jefferson Agripino de Araújo. Muito bem. Vamos estar orando por ele, viu? E pedir por mim também que no final desse mês, agora no dia 30, eu estou fazendo uma cirurgia também no meu joelho. Muito bem. Vamos estar orando, irmã Lucilene, pela senhora, pelo seu irmão. E a gota de orvalho agora com o evangelista Osiel Silva. Amém. Pai de sua irmã Lucilene, Deus abençoe mais e mais a sua vida. Queremos deixar uma gota de orvalho da palavra de Deus. Salmo 121, o verso 1 e o 2 que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então pode ficar tranquila, o nosso socorro vem do Senhor. Este socorro não falha.
não é? Ao momento de Deus nos ajudar, no momento de Deus agir por nós, não há falha nas providências de Deus. Não há falha naquilo que Deus provê. Não há falha nas providências divinas. Então, vamos permanecer fiéis ao Senhor e aguardando as vitórias da sua parte. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. Estamos com o irmão Josias Silva, lá na Mostardinha. Pai do Senhor, irmão Josias. Pai do Senhor, irmão. Pode deixar a saudação. Que estão aí, né? Amém. Graças a Deus, né? Quero também dar a paz do Senhor a toda a área 38, certo, que eu faço parte, e na igreja que eu congrego também lá em Areinha Pitangueira, né? Certo. Eu faço parte, né? Quero pedir, assim, que a pregação que o irmão pregou, né? Sim. E há 2 semanas seguidas que eu escuto falar sobre a cura do cego, né? Pois não. Eu estou passando por um problema de saúde nos olhos, faz 3 meses pois que não, eu não estou enxergando, pois não. tá entendendo? Não enxergo nada. E Deus, ele sempre vem falando. Amém. Também, Glória a que Deus. eu estou acompanhando todo dia a Rede Brasil, né? Sim. Ele falou que em Lucas 8,37, porque para Deus nada é impossível. Isso. E também o irmão falou hoje, né, do cego, e eu creio também, né, nesse Amém, Deus, meu irmão. no meu Deus, no Deus que eu sirvo, que ele vai me dar minha cura, né? Amém, irmão. No tempo certo dele, no tempo certo, ele vai me dar minha vitória, né? Amém, irmão Josias. Nós também cremos, viu? Amém. Nós também cremos, irmão Josias. Vamos orar daqui a pouquinho. E agora a gota de orvalho com o evangelista Alexandre Luiz. Amém, irmão Josias, Pai do Senhor. Para a sua meditação, meu irmão, nesta manhã, Salmo 91, bem conhecido, 2 versículos para a sua meditação, o 15 e o 16, que diz: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe o Senhor, meu irmão, grandemente. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora estar orando a Deus com o evangelista Osiel, agradecendo este culto, né? E também apresentando todos os pedidos que foram feitos aí pelos irmãos que ligaram, os irmãos que estão cultuando com a gente pelo YouTube, os irmãos que estão em casa, alguns nos hospitais, o nosso irmão Josias, que ligou agora também pedindo as orações, crendo que Deus é poderoso. Amém, evangelista Osiel. Amém. Vamos orar neste momento. Querido Deus, glorioso Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti por mais este culto realizado em Teu nome e agradecendo a Ti pela Tua bondade e graça sobre cada um de nós. Neste momento apresentamos, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos, as Tuas servas, que pediram oração, Senhor. Tu sabes da grande necessidade de cada um. Os problemas financeiros, problemas de familiar, problemas de saúde. Tu és Deus que pode intervir, Senhor. Tu és Deus que pode trazer a cura. Tu és Deus que pode fazer isto. E a tua igreja sabe, conhece que tu és o Deus que pode fazer milagre acontecer. Eu peço a ti, Senhor, vai ao encontro agora do necessitado, do aflito, daqueles que estão tristes e abatidos por até problemas, Senhor, diversos. Tu és Deus que pode ajudar. Pedimos a Ti nesta hora, pelo anjo da igreja, nosso pastor presidente e os demais que lhe auxiliam. Cada um de nós que aqui estamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, queremos agradecer a você o carinho como nos recebe todos os dias na sua casa. Que bom estarmos juntos. Agradecer também no evangelista Osiel, nosso pastor presidente, pelo prazer e o privilégio de poder cooperar com ele nesta obra. O evangelista Alexandre Luiz, família que veio cultuar com a gente. Por hoje vamos. A boa notícia é que Jesus não vai, ele fica aí, fica aqui e fica conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos que te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
Comunicado. O pastor-presidente Ailton José Alves informa que a reunião do PROAT, que seria realizada nesta quinta-feira, 3 de abril, foi adiada para a próxima quinta-feira, dia 10 de abril. Participe! A seguir, reflexão bíblica. Classificação livre. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma reflexão bíblica, e isto para a glória de Deus. Queremos louvar pela sua audiência, louvar a Deus por este prestígio. Você que participa nesta programação, sempre esperando uma palavra de Deus ao seu coração. E é nesse intuito de alegria, de trazer uma palavra da parte do Senhor, que queremos te convidar a abrir a sua Bíblia. E para tanto, abra por favor em Jonas capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos de número 1, 2, 3 e o 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Versículo de número 5. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de uma história muito conhecida. A história de Jonas, primeiro de que foi um escolhido por Deus. Um profeta que foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Apesar de termos aqui alguns nomes que um pouco fogem do formato, do perfil